Olá pessoas, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Carlinha, então se inscreve aqui pra gente se conhecer melhor. Eu tenho certeza que você vai adorar os vídeos. E se você achar que esse vídeo merece, já dê um like, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. É o seguinte, meu povo, eu gostaria que vocês olhassem para esta foto aqui do lado. Olhassem bem esta senhorinha, que se parece muito com a avó de muito de vocês. Daria para imaginar que se trata de um psicopata? De uma serial killer? Pois essa é a nossa história de hoje. Dorothea Ellen Gray nasceu em 29 na Califórnia. Ela tinha pais relapsos. A sua mãe era alcoólatra e ela se dividia entre abandonar os filhos ou então abusar de forma física ou psicológica deles. E o seu pai também era muito violento. Ela era a sexta de 7 filhos. Quando ela tinha 8 anos, o seu pai morreu de tuberculose. E depois, mais ou menos um ano após disso, a sua mãe também morreu em um acidente de moto. Mas antes de morrer, a mãe de Dorothea já tinha perdido a custódia dos filhos por maus tratos. Aos 10 anos, Dorothea já era órfã. E durante a sua adolescência, ela pulou de lar em lar adotivo e também na casa de alguns parentes por vários estados dos Estados Unidos. Aos 17 anos, ela se mudou para Olímpia por conta própria. E lá ela começou a trabalhar como prostituta. Dorothea era uma mulher muito bonita. Ela tinha os cabelos loiros, os olhos bem claros, azuis. E nessa época, por volta de 1945, ela conheceu seu primeiro marido, que se chamava Fred McFall. Ele era um soldado que acabava de voltar do Pacífico depois da Segunda Guerra Mundial. Em 45 mesmo, eles se casaram. E ela teve uma menina em 1946 e depois, menos de um ano, ela teve outra menina. Fred e Dorothea haviam se mudado para Nevada e ela era uma mãe tão relapsa quanto a sua própria mãe, tanto que ela perde também a custódia das filhas. Uma delas vai morar num orfanato e a outra com membros da família. Em 68, o Fred se divorcia de Dorothea e ela, desesperada e sem dinheiro, começa a falsificar assinaturas em cheque. O seu plano deu certo durante algum tempo, mas logo ela foi pega pela polícia e passou 4 meses na cadeia. E depois de solta, ela se mandou de Riverside, mesmo que a custódia a proibisse. Ela desobedeceu a custódia e saiu de Riverside. Em 52, ela conhece o seu segundo marido, que se chamava Johansson. Eles se mudam para Sacramento para constituir uma família. E eles moram lá por 10 anos. Por incrível que pareça, o casamento dura 14 anos. Embora for um casamento muito tumultuado, principalmente porque Dorothea ela era viciada em jogos, em bebida,
em homens e em 61 Johansson resolve interná-la num centro psiquiátrico. Ela fica um tempo lá e ela sai de lá, né, com receitas, com prescrições para tomar psicotrópicos bem pesados, né, e antipsicóticos. Só que um ano antes dela ser internada, ela é presa e fica 90 dias na cadeia por prostituição. Em 66, Johansson se divorcia de Doroteia. E o que acontece? Ela se casa novamente, só que dessa vez ela já tinha 39 anos e toda aquela vida difícil tinha roubado, né, bastante da sua beleza. Ela se casa com um homem chamado Roberto Ponte, que é de onde vem o seu sobrenome, né, Doroteia Ponte, que ela acabou adotando. Ele era um imigrante mexicano e seu único interesse em casar-se com Doroteia era conseguir o visto americano, tanto que eles se separam um ano depois. Ela havia dirigido brevemente uma espécie de clínica para reabilitação que não era autorizada. E depois disso, ela aluga uma casa vitoriana de 3 andares em Sacramento, na rua 21F. Era uma casa que cabia 2 dúzias de pensionistas ou de pacientes. E ela começa a administrar esta pensão. Logo, a sua casa de reabilitação se tornou um sucesso. Por quê? Ela doava para campanhas políticas, ela ajudava causas de caridade, ela tinha uma boa influência no meio político e também os agentes sociais, eles acabavam mandando para a casa da Doroteia todo aquele tipo de paciente que nenhuma outra casa aceitava. Ela era muito adorada também na comunidade mexicana, no centro da cidade. Ela os ajudava dando comida, dando tratamento médico barato, dando conselhos quando as jovens mexicanas, né, as imigrantes queriam se divorciar. Enfim, ela era muito querida por esse grupo. Apesar de manter as aparências, a Doroteia, na época em que ela cuidou dessa pensão, ela costumava falsificar os cheques, a assinatura nos cheques dos pacientes, o cheque dos benefícios que eles recebiam do governo, embora ela já recebesse também dinheiro do governo para manter aquela obra de caridade aberta. Ela foi descoberta e presa em 78. Ela pegou 5 anos de condicional. E os termos eram o seguinte: ela não poderia abrir uma outra pensão. A partir daí, ela começou a trabalhar em casa. E ela atendia e cuidava de idosos, adotando o quê? Um semblante, até mesmo a roupa, a voz, adotando características como se ela fosse muito mais velha. Isso para dar credibilidade para os seus pacientes idosos. Então ela usava aqueles vestidos longos, matronais, bem modestos, óculos grandes, tinha uma voz toda trêmula, ela parecia 10 ou 15 anos mais velha do que ela realmente era. E durante esse tempo, ela sedava, ela drogava alguns pacientes para roubar pertences, joias, dinheiro. Uma vez ela entrou num clube no centro da cidade e acabou drogando um senhor de 74 anos e o levou para um hotel e ele viu assim, meio que em torpor, porque ele estava sedado, ela pegar tudo que ele tinha e por último ela ainda arrancou o anel do seu dedo mindinho. Essa sequência de roubos a levou para a cadeia e ela pegou 5 anos. Então ela cumpriu 3 porque ela saiu por bom comportamento.
Um pouco antes, ela já tinha tido seu quarto marido, que se chamava Pedro Montalvo, mas o casamento durou coisa de 1 ano. E na cadeia ela já se correspondia com um senhor de 77 anos, e quando ela saiu em liberdade condicional, ele já a esperava com uma picape vermelha na frente da cadeia. Nesse interim, ela havia alugado uma outra casa vitoriana no endereço 1624F, em Sacramento, com a capacidade para 8 hóspedes, mais ou menos. E aí ela começou a namorar este rapaz que chamava Everson, que tinha picape vermelha, e ambos acabaram dividindo o aluguel da casa, abrindo uma conta em conjunto. E certa vez ela chamou um sem-teto para arrumar uns painéis na sua nova pensão, sim, porque ela desrespeitou a sua condicional, que ia até 1990 de não abrir uma pensão, e abriu uma pensão mesmo assim menor, porém abriu, e foi onde desenrolou todos os assuntos mais importantes que nós vamos chegar daqui a pouco. Ela contratou esse homem para colocar uns painéis e depois para construir uma caixa bem reforçada, porque ela queria transportar livros. Por fim, este homem, que ela chamava de chefe, entrou na picape, colocou a caixa atrás da picape, porque ela disse que queria transportar aquilo. E os dois saíram. No meio do caminho, ela pediu para que esse homem jogasse, colocasse, empurrasse a caixa no rio de Sacramento. Ela deu para este rapaz uma boa quantia em dinheiro e também a picape vermelha. Bom, o que tinha dentro da caixa foi descoberto depois: o seu namorado Everson. E mesmo assim, o corpo no caso, E mesmo assim ela continuou recebendo os cheques de benefício do namorado e continuou tendo contato com a família, dizendo que devido a um problema psicológico, porque ele era alcoólatra e ele tinha alguns problemas psicológicos, Devido à sua doença, ele havia viajado e desaparecido. No início dos anos 80, ela fez amizade com uma mulher chamada Ruth, e então elas se tornaram sócias em um restaurante que Ruth abriu no centro da cidade. O marido de Ruth foi diagnosticado com um câncer muito severo e foi internado. Então Ruth foi morar na pensão da Doroteia para economizar dinheiro. O seu filho ficou assim consternado quando ele chegou lá, coisa de semanas depois, e encontrou a mãe dele pálida, esquálida, e ela estava bebendo uma espécie de licor de menta. E ela disse que a Doroteia tinha dado para que ela se acalmasse. A Doroteia também fingia-se de enfermeira, embora ela não tivesse nenhuma formação. Ela dizia que ela era enfermeira que participou da guerra. E não, as datas não batem, isso nunca aconteceu. Ruth então morre e é decretado suicídio, porque ela estava muito triste, porque ela havia perdido o marido. Pelo menos essa é a história que a Doroteia conta, mas isso nunca convenceu o filho de Ruth, que sempre desconfiou de Doroteia. Houveram mais denúncias de que ela havia sedado pacientes da sua casa, da sua pensão, mas nada até então tinha sido provado. Haviam pessoas que achavam Doroteia aquela típica senhorinha, aquela vovozinha bondosa que adotava gatinhos, que cultivava azaleias no seu jardim, que distribuía itens da sua horta para os vizinhos, mas também haviam aqueles que desconfiavam do caráter de Doroteia. Inclusive, quando ela foi presa, a psicóloga, um pouco antes dela sair incondicional,
disse que ela era esquizofrênica e uma mulher muito perigosa, que ela não sentia remorso por nada, que ela não se compadecia das pessoas e ela poderia ser uma ameaça no seu convívio social e também no seu trabalho. Um dos pacientes da sua pensão havia sumido, desaparecido, mas eles não eram pessoas que tinham família, que eram procurados, então ficou meio que ficou por isso mesmo. E na época a vizinhança notou um cheiro muito ruim que vinha da casa da Doroteia. Ela disse que se tratava de um problema de esgoto e que logo resolveria o problema. Ela também contratava presidiários que estavam de licença para fazer alguns reparos no seu jardim. Então algumas partes eram pavimentadas com cimento, o chão do seu porão também havia sido remexido, a terra estava sempre remexida e esses homens, passavam com carrinhos de mão na rua com o entulho chamando a atenção dos vizinhos. Houveram também outras denúncias de que ela maltratava pacientes e ainda continuava sedando as pessoas para roubá-las, mas isso nunca foi provado. Então, quando é que a casa caiu para nossa Doroteia? Quando ela tinha 59 anos, em 1988. Um paciente desapareceu, só que dessa vez a conselheira do grupo voluntário que havia encaminhado esse paciente, que se chamava Montoya e tinha uma psicose não curada, por isso ele vivia na rua e em várias instituições, Ela havia levado esse paciente até a casa da Doroteia. Quando ela ficou sabendo do seu sumiço, ela foi lá tirar satisfação, porque o Montoya, ele era assim, ela o descrevia como um ursão. Ele era muito grandão, ele tinha problemas psicológicos, mas ele era uma pessoa boa e inofensiva. E ela queria saber o seu paradeiro. A Doroteia disse inicialmente que ele tinha ido para Utah. E depois ela trocou a história, dizendo que ele tinha voltado e depois ido para o México. A Judy, que era essa assistente social, ela não se convenceu muito da história e chamou as autoridades. Quando os oficiais foram até lá, ela repetiu a mesma história de que ele havia ido para Utah e depois retornado e ido para o México com um dos seus pensionistas do lado para servir de testemunha, um homem chamado Sharp. Só que quando a Doroteia se virou, o Sharp conseguiu passar um bilhete ao policial dizendo que ela o fazia mentir. E ele estava mentindo por ela e contando outras atrocidades que aconteciam ali naquela pensão. Foi então que um policial chamado Cabreira entrou para o caso e foi revistar a casa, a pensão de Doroteia. E ele percebeu que a terra do jardim estava muito remexida. E ele estranhou aquilo. Ela disse que ela fazia buracos para enterrar o lixo. Ele decidiu voltar. No dia seguinte, voltaram em 3, trouxeram 2 pás. A Doroteia, calma como sempre, ofereceu mais uma pá que ela tinha na casa dela para o terceiro homem. E quando o Cabreira, usando a pá da Doroteia, começou a abrir, a terra remexida próximo a uma árvore, ele encontrou a perna de um homem e o seu pé em decomposição dentro do sapato. A Doroteia disse que não sabia como aquilo poderia estar acontecendo. Mais uma vez, no outro dia, ele volta com um grupo maior para poder cavar aquele quintal todo. E ela os observa calmamente da sua varanda.
uma pequena multidão se acumula no portão. Ela chama o Cabreira de lado e fala assim: eu tô presa? Aí ele fala: não. Ela fala: então eu posso sair para tomar um café com o meu sobrinho num hotel que tem aqui perto? É pertinho, é porque eu tô ficando afobada, eu tô ficando nervosa com tudo isso que tá acontecendo. E o Cabreira a viu sair e até a acompanhou em meio à multidão. Ela usava um guarda-chuva cor-de-rosa e levava uma bolsa bem volumosa, que depois ficou-se sabendo que ali tinha quase $3.000 dentro da bolsa. Ela foi com um dos seus pensionistas até o hotel. Do hotel eles foram para um bar. Ela decidiu se acalmar, não com café, mas com vodka. E depois eles se separaram. O pensionista voltou para o centro da cidade e ela pegou um ônibus com destino a Los Angeles. Doroteia se hospedou num hotel remoto e ficou ali escondida por 3 dias, assistindo através da TV o seu quintal ser cavado, e o detetive Cabreira encontrou ali mais 7 corpos. A mídia ficou assim, enlouquecida, todo mundo ficou sabendo do caso, e mesmo assim Doroteia, que precisava beber alguma coisa e estava se sentindo claustrofóbica, escondida ali naquele motel, ela foi até um bar perto dali. E lá ela conheceu um homem com quem ela ficou conversando a tarde toda. Inclusive ela perguntou para ele se ele recebia benefício, aposentadoria, né? Qual o tipo de dinheiro que ele recebia do governo. Os dois marcaram de se encontrar no dia seguinte. E o homem voltou para casa com a ideia de que ele conhecia o rosto daquela mulher de algum lugar. Foi então que ele se lembrou que se tratava de uma foragida. Ele então avisou os policiais, que chegaram lá e renderam Doroteia, que não dificultou a sua prisão. Ela foi pacificamente, né? Eles fretaram um voo e a levaram de volta a Sacramento. O julgamento começou em 1993, porque eles tiveram que mudar, né, o local do julgamento de Sacramento para Monterrey, de tanto que a mídia ficava em cima, de tanto que as pessoas se tumultuavam por aquela história. E ela estava sendo acusada de 9 assassinatos. Doroteia alegou que ela não havia matado aquelas pessoas, que eles haviam morrido naturalmente e ela os enterrou para continuar recebendo os seus cheques como benefício. Nos exames se encontraram muitas drogas no corpo dessas pessoas, remédios de tarja preta, mas devido à decomposição dos cadáveres não dava para saber direito o que os havia matado, mas todos eles tinham rastros de um sedativo. Isso poderia significar que enquanto a pessoa estivesse sedada, a Doroteia poderia tê-los matado tanto com um travesseiro ou mesmo sufocando com um cobertor, de uma forma que não daria para identificar depois. Dos 12 jurados, 11 votaram pela pena de morte, acusando Doroteia dos 9 assassinatos. E um deles votou contra. O julgamento se estendeu mais um pouco e, por fim, esse jurado que havia votado contra resolveu votar a favor, mas acusando Doroteia de apenas 3 crimes. Ela foi condenada então à prisão perpétua e ficou na penitenciária até morrer de causas naturais. Bom, essa é a história da nossa serial killer, da nossa vovó serial killer.
Me contem aqui embaixo o que vocês acharam. E eu quero desejar, né, para todo mundo um Feliz Natal, minha gente. Vai ser meio borocochô esse ano. Algumas famílias vão passar um pouco separadas, mas vamos tentar ver tudo de uma forma positiva. Tô falando isso pra mim também. Um beijo.